Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu queria que você desse um sorriso para essa pessoa que está do seu lado aí e dissesse para ele assim: aguenta esse calor, meu filho, pois no inferno é pior. Olha aqui para mim. Bendito seja Deus porque você veio na canção nova. Bendito seja Deus porque você veio celebrar o Hosana Brasil. Bendito seja Deus porque os feitos que Ele realizou na sua vida é obra admirável aos nossos olhos. Bendito seja Deus porque Ele não desistiu de nós. Bendito seja Deus porque Ele nos restaurou. E é isso que nós queremos hoje evidenciar nesta tarde. Mesmo no meio de todo este calor, no meio das nossas preocupações, eu queria que você sentado fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. E permita que esta música que você deve conhecer possa restaurar o seu coração, possa resgatar a sua vida, possa trazer a você a suavidade de um terreno bem preparado para receber a semente e esta semente produzir frutos. Por isso silencie o seu coração e canta assim: eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, canta isso. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. E assim, Senhor, eu quero te pedir que essa palavra semeada no nosso coração devolva a nós a certeza da tua proteção, devolva a nós a certeza do teu cuidado para conosco. Tu és o nosso oleiro, e mesmo diante das nossas quedas, das nossas oscilações, mesmo diante das nossas infidelidades, Tu continuas a nos pegar pelo colo. Tu continua a restaurar a nossa família, Tu continua a restaurar a nossa história. Por isso, Senhor, dai-nos a segurança da Tua presença, dai-nos a segurança de que Tu estás conosco. E assim, nós queremos viver na certeza do Teu cuidado. O Senhor não desiste de nenhum vaso quebrado. O Senhor não desiste de nada do que tem acontecido no seu passado ou no decorrer deste ano. Você sofreu ou foi ferido? Você feriu ou foi ferido? O Senhor quer restaurar o nosso coração. E restaurando o nosso coração, Ele quer devolver a nossa originalidade. Por isso, mais uma vez, eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faz-me de novo.
Eu quero ser um vaso novo. E nessa certeza do cuidado de Deus, nós queremos receber a sua palavra. Eu queria convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no Salmo 85, 84, 85, 84. É a palavra de Deus que vem ao nosso coração como uma semente que quer gerar frutos. Mas eu gostaria que você voltasse o seu olhar para o versículo 5. Apenas o versículo 5. Que diz assim: restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador, e afasta de nós a tua ira. Continuarás sempre irado contra nós? Ou estenderás tua ira de geração em geração? Porventura não tornarás a dar-nos a vida, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e dai-nos a tua salvação. Palavra do Senhor. Meus amados irmãos, este Salmo 85 é uma súplica comunitária, provavelmente escrito pós-exílio da Babilônia. O povo tinha sofrido, o povo tinha ficado sem o seu culto divino, o povo estava ferido, machucado. Mas o Senhor já tinha libertado aquele povo da escravidão. E tinha devolvido aquele povo a sua terra. Só que veja, diante de tudo que eles têm sofrido, diante de tudo que eles sofreram, a estrutura e o conteúdo apontam que o momento desta história era que Israel havia voltado do exílio, mas tem um porém. A terra estava devastada, as estruturas religiosas estavam destruídas, aquele povo não tinha altar para celebrar, aquele povo não tinha como oferecer um culto a Deus. O povo estava espiritualmente abatido, e a esperança ainda era frágil. Por isso, a prece do povo é: socorrei-nos, Senhor, restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador, restaura as estruturas que eu perdi. E aqui, eu já posso dizer para você que, meu irmão e minha irmã, no final deste ano, no decorrer de tudo que você viveu, diante de todos os processos, possivelmente você carregou uma ferida, possivelmente você tem caído, possivelmente você viveu batalhas, tentações, recomeços, e hoje, como Israel no Salmo 85, nós levantamos as nossas súplicas a Deus e dizemos: restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, esta súplica só existe porque há um coração que reconhece a sua ruína. E este é o primeiro passo para que nosso Senhor restaure a nossa família. Este é o primeiro passo para que nosso Senhor restaure a nossa casa. Reconhecer que nós precisamos dEle. Reconhecer que sozinho nós não conseguimos. Reconhecer que a nossa fraqueza, ao mesmo tempo, reconhecer a nossa fraqueza é reconhecer que só a grandeza de Deus será capaz de nos atingir. Por isso, o processo que nós vivemos é sempre um processo de cura, mas é um processo progressivo. Nós não somos chamados a viver de uma cura imediata. Nosso Senhor não prometeu isto a nós. Por isso, Ele pede de nós paciência. Ele pede de nós paciência com o nosso processo,
Ele pede de nós paciência com os processos da nossa família. Por isso, a restauração que eu e você buscamos é estar na presença dEle. E estando na presença dEle, Ele vai transformando todas as realidades. Mas Ele não prometeu restaurar de uma forma imediata. Por isso, a primeira coisa que este povo reconheceu era que eles eram fracos. Eles precisavam do Senhor. Sozinho eles não iam conseguir. Por isso, meus irmãos, a fraqueza, o reconhecimento da fraqueza não é vitimismo. O reconhecimento da nossa fraqueza não é tampouco nos colocar diante de uma situação que não há mudança. Mas só reconhece a sua fraqueza o humilde de coração, que sabe que sem a graça de Deus nós somos fracos, que sem a graça de Deus nós não conseguiremos. Reconhece que só Deus pode reconstruir o que dentro de nós está quebrado. Só Deus consegue reconstruir e devolver a situação de paz das nossas casas. Por isso, o Carisma Canção Nova sempre nos ensinou, o Padre Jonas sempre nos ensinou que isso, desde a origem do Carisma Canção Nova, que nós somos um povo que recomeça sempre, um povo que não desiste porque sabe que Deus não desiste de nós, um povo que escutou do seu pai fundador sempre dizer: Deus ama você e tem o melhor para a sua vida. Por isso, você que veio no Osana Brasil de 2025, eu preciso dizer para você: Deus te ama, mas Deus te ama com um amor de eternidade. Por isso que Ele não tem te deixado na mão. E Deus te trouxe aqui para reconstruir o que o seu pecado arrancou de você. Por isso, meu irmão, não desista. Não desista. Deus te ama e te ama com o melhor. Ele não é vingativo. Ele não é como nós, que oscilamos no amor, que uma vez queremos uma coisa e a outra vez não. O melhor de Deus hoje se chama restauração. E a restauração acontece no pilar do Carisma Canção Nova, na espiritualidade do Carisma Canção Nova. Você veio aqui, meu irmão, não foi para outra coisa. Você veio se encontrar com Jesus. E nós sempre aprendemos na Canção Nova que a Canção Nova ensina a ter um encontro pessoal com a pessoa de Jesus. E é este encontro que restaura tudo em nós. É este reencontro com Jesus que transforma as realidades que nós vivemos. Mas para isso, nós precisamos ter a coragem de perceber que Jesus passa no nosso meio. Semelhança disso é aquela passagem da Escritura tão conhecida por nós, onde Jesus teve que passar pela Samaria. Capítulo 4 do Evangelho de São João, no versículo 4 diz: Jesus tinha que passar pela Samaria. Era necessário que nosso Senhor passasse. Por quê? Porque na Samaria Ele ia encontrar com uma pessoa, uma mulher pagã, samaritana. E a restauração começou a partir do encontro de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó, meio-dia. Uma mulher que não podia conversar com os judeus, porque ela era da Samaria. Uma mulher que estava com a vida destruída. E ela ia meio-dia para o poço, porque meio-dia era o lugar que ninguém ia, porque era o horário mais quente. E ela não podia se aproximar das pessoas. Quando nenhum se aproximou daquela mulher, existiu um homem que se aproximou daquela mulher para olhar para ela do jeito certo, para restaurar a partir de um olhar e de uma presença. A restauração começa a partir da presença e de um olhar certo. E veja, a restauração começou quando Jesus vai até ela. Jesus foi até o lugar. Jesus foi ao encontro dela. E muitas vezes, Jesus passa pela nossa vida.
Jesus teve a iniciativa, Jesus tomou a iniciativa. Ele vai ao poço, ele se adianta, ele desce e vai até a história dela. Por quê? Porque nosso Senhor se preocupa conosco. Ele tomou a iniciativa, só que, infelizmente, Ele tem passado pela nossa vida e nós não temos percebido. As situações da nossa história, as preocupações da nossa vida, aquilo que nós temos realizado, aquilo que nós precisamos fazer, tem nos afastado da atenção de perceber Deus. Deus que passa, Deus que espera, porque Ele não tem pressa, Ele não desiste de nós, Ele não desanima, o seu amor é paciente. Jesus que provoca um diálogo com aquela mulher, dai-me de beber. E aquela mulher disse, se tu soubesses quem eu sou, tu não falavas comigo. Jesus quer conversar. Jesus quer intimidade. Jesus toca na ferida para curar e não para se vingar. Por isso, meu irmão, nós precisamos tomar consciência de que Ele está cuidando de nós e se encontra conosco. E como Canção Nova, e como padre dentro do Carisma Canção Nova, nós experimentamos o cuidado de Deus, que utiliza da vida ordinária das pessoas, que utiliza do seu horário, do seu tempo, que utiliza do seu serviço, ou daquilo que você está realizando de uma forma mais ordinária, para encontrar-se com as pessoas. E eu queria, no Osana Brasil, contar 3 testemunhos. Posso? 3 causos que aconteceu comigo. Mas eu queria olhar nos seus olhos para dizer para você que pode ter acontecido com você também, mas que infelizmente você deixou nosso Senhor passar na sua vida. Porque veja, Ele só restaura quem toma consciência de que precisa de restauração. Quem toma consciência que precisa e está ferido, que reconhece que sozinho não consegue. Por isso, nosso Senhor não perde tempo e Ele sempre toma a iniciativa. Há alguns anos atrás, eu morava na missão de Gravatá, no Pernambuco. E estava indo para uma missão aqui no interior do Rio de Janeiro, para uma missa. E fiquei no aeroporto esperando. E estava de batina, com essa roupa preta, estranha, que o padre usa. E isso aqui tem um significado. O padre não usa batina por causa de moda. O padre utiliza a batina porque sabe que é um sinal visível aos homens, que Ele morreu para si. É a minha mortalha. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para a igreja. Eu vivo para Deus. Por isso que o padre não tem mais tempo. O padre não fala de si. E eu estava de batina no aeroporto, esperando o voo, lendo um livro, e chegou uma mulher desesperada. Se abaixou, se curvou e perguntou, o senhor é padre? Eu disse, sou. E não é padre de festa junina, sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana, graças a Deus. E ela disse assim, no desespero dela, ela disse assim, o senhor pode me atender em confissão? E graças a Deus eu aprendi que eu preciso sempre estar armado. E dentro do meu bolso, eu andava com a arma. E fui andar com a arma. Imagine a cena. No meio daquele aeroporto, com a estola no pescoço, e a mulher na minha frente morrendo de chorar. E ela chorava, chorava, chorava. Ela queria um padre para derramar o seu coração. Porque há 2 dias atrás, ela tinha brigado com sua mãe e viajou por birra. Saiu de casa de birra. E agora estava voltando, porque a mãe tinha infartado e morrido dentro de casa. É castigo de Deus, gente? Não é.
São fatalidades da vida que quem ama não fica perdendo tempo com picuinha. Que quem se encontra com Jesus e tem a sua vida restaurada, não consegue mais viver a partir das suas dores e das suas vontades. Porque ele sabe que ele nasceu para amar. E se não for para amar, ele não vai ser feliz. Agora aquela mulher estava com remorso de ir voltar para sua casa e enterrar a sua mãe brigada. Porque ela não aproveitou o tempo. Deus me colocou ali naquele aeroporto, não para atender uma confissão, mas porque na confissão começa a restauração de tudo aquilo que o pecado nos roubou, de tudo aquilo que o egoísmo nos roubou. É no confessionário o lugar daqueles que querem ser restaurados. Por isso, o padre estava ali, sendo a pessoa de Cristo. Aquele aeroporto era o poço de Jacó, meio-dia, que se encontrou com a samaritana, que olhou nos olhos dela, que curou as feridas da sua história, não acusando, porque no confessionário não existe um dedo apontado para você, existe uma mão estendida para te levantar. E eu absolvi aquela mulher. Atendi a confissão dela, todas as dores que ela tinha. Fazia muito tempo que ela não se confessava. E eu pude, como canção nova, colocar a mão na cabeça dela e dizer: vem Espírito Santo sobre essa mulher, para que ela seja capaz de, no meio das fatalidades e das feridas da sua história, fazer uma escolha que ninguém é capaz de tirar. E nunca mais eu encontrei aquela mulher. Depois, em um outro momento, eu estava dentro do avião. Parece que tem coisa que acontece só dentro de avião e aeroporto, né? Eu estava dentro do avião, de batina, e eu gosto de ficar no corredor, porque as minhas pernas são muito grandes, e aí dá uma folguinha no corredor, né? E aí, a equipe estava servindo, a aeromoça, servindo. Depois terminou de servir, ela veio até mim e disse assim: o senhor é padre? Sou padre. O senhor pode me atender em confissão? Aí eu olhei para um lado e para o outro. Mas aonde, minha filha? Dentro do avião? Aí ela disse assim: vai lá na frente, padre. Perto da cabine do piloto tem um espacinho. Eu vou pedir para a minha superiora aqui se ela me libera. E aí eu vim falar com o senhor. Eu disse: tá bom. Só que eu estava lá do fundo do avião. Eu não estava lá na frente. Aí já bateu uma vergonha. Meu Deus, como é que vai ser? E fui. Ela chegou: pá, tá liberado. E fui. Quando cheguei lá, tirei a arma de novo. E assim, atendi aquela mulher. Aquela mulher fazia 8 anos que estava casada. Só que fazia 4 anos que o seu matrimônio estava sendo destruído pelo adultério. E ela viu na oportunidade de ter um padre dentro de um avião que recordasse para ela que ela não é pecado e nem ferida de alguém que pecou e feriu a ela. Ela viu no padre a possibilidade de recomeçar. Ela viu no padre a oportunidade de ser reconstruída, de ser refeita, de ser alimentada, não por uma mão que aponta, mas por uma mão que estende e levanta. E aquela mulher começou a chorar, fazia muito tempo que ela não confessava. Só que tem detalhes que é importante, né? E no meio da confissão, o que aconteceu? Um sinal de turbulência. E eu tenho que todo mundo sentar. E eu olhei para ela e disse assim: minha filha, eu não terminei ainda a sua confissão não. Então reze para esse avião não cair, viu? E vamos voltar lá na poltrona e voltar. Aí lá vai eu passar de novo por todo o avião. Lá no final sentei. Passou a turbulência. Foi leve, graças a Deus. E voltei lá para frente. Terminei a confissão dela. Dei a absolvição.
dei a penitência e voltei para o meu lugar. Quando o avião chegou um solo, elas ficam ali na frente dizendo obrigado, né? E o olhar daquela mulher foi restaurado por uma confissão. E além dela dizer bom dia, ela disse: muito obrigado por mudar a minha vida. A restauração começa quando você se torna sensível, minha irmã. Quando você percebe que você precisa da graça de Deus, que você não precisa de dedos apontados para você, que você não precisa apontar o dedo para ninguém, que você não precisa reconhecer na sua história feridas, apontando o dedo para os outros, mas pedindo a Deus a graça da misericórdia, porque não existe reconstrução, não existe restauração, se não for a partir da misericórdia. Só a misericórdia é capaz de restaurar, porque a misericórdia muda de dentro para fora. Por isso não tenha medo de reconhecer as suas misérias, não tenha medo de reconhecer as suas falhas, não tenha medo de recomeçar, mas o recomeço só acontece quando você percebe a sua fragilidade e a grandeza de Deus. Se não for assim, não há como fazer. Quer mais um caso? Isso não é caso de livro não, é caso que aconteceu comigo, viu? Eu estava em um Carmelo, cuidando, fui para um casamento. E no Carmelo, quando você fica hospedado no Carmelo, as irmãs ficam lá dentro, enclausuradas. Se você não sabe o que é Carmelo, é uma ordem religiosa que as irmãs só têm data para entrar. E elas até brincam, daqui eu não saio nem morta, porque o cemitério é aqui dentro. Então elas vivem enclausuradas, elas vivem nas grades. Mulheres que encontraram o amor e tiveram uma mudança radical na vida, não sabem viver de outra forma a não ser por Ele. Que tem um coração indiviso, um coração capaz de ser restaurado na presença e não sai da presença de forma nenhuma. E eu fui para o Carmelo e fiquei hospedado no Carmelo. Só que as irmãs ficam lá dentro. E para entrar nesse Carmelo tem um portão lá fora. E eu tinha que visitar um casal no início da noite. E eu falei para as irmãs: irmãs, eu vou pedir um Uber. O portão lá embaixo está aberto? Está aberto, tá bom, vou pedir o Uber. Aí saí da porta, fechei a porta do Carmelo, ou seja, elas ficaram lá dentro e eu fiquei lá fora. E eu fiquei esperando o Uber. E nada do Uber chegar. Aquele mapinha, nada do Uber chegar. Eu disse: meu Deus, e o Uber ficou lá preso. Depois ele entrou em contato comigo e disse assim: padre, o portão aqui está fechado. E eu disse: misericórdia, peraí que eu vou falar com as irmãs. E tentei, meia hora querendo falar com as irmãs estavam em oração, nas vésperas. Ninguém escutava. E o Uber lá esperando. E eu envergonhado. Porque o Uber estava esperando e eu envergonhado. Porque fiz ele esperar. Foi me dando uma irritação, sabe? Aquela irritação própria de quem faz os outros esperar. Eu não gosto de deixar ninguém esperando. Eu fui me irritando, meu Deus, me irritando. Chegou uma das irmãs e disse assim: meu Deus, não está aberto, padre, então deu defeito. Eu vou ligar para um outro caseiro para ir até lá e abrir o portão. E eu esperando. E aquela angústia tomando conta de mim. Até que enfim um caseiro foi lá e abriu a porta. O Uber subiu. Quando ele subiu, eu fiquei envergonhado. E mais do que depressa eu fui: meu irmão, me perdoe. Me perdoe porque você perdeu o seu dinheiro aqui. Porque você trabalha a partir de corrida que você pega. Você ficou esperando muito tempo, eu não posso te retribuir isso. Me perdoe. Ele: relaxa, padre, relaxa. E por causa da minha vergonha, eu pedi para sentar no banco da frente com ele. Sentei no banco da frente, ele ficou meio assim: esse padre querendo sentar aqui, né? Porque todo mundo senta atrás, né? Eu sentei no banco da frente e disse assim: meu irmão, mais uma vez me perdoe por te fazer esperar e tudo isso e tal.
Ele disse assim: padre, relaxa. Relaxa. Deus queria que eu esperasse. Aí eu, opa, se ele falou de Deus, tem um espaço para alguma coisa. Aí ele disse assim: você é católico? Aí ele disse assim: padre, eu não sei mais o que eu sou. Eu era coroinha durante toda a minha infância. Mas na minha adolescência eu fugi de Deus. Eu me afastei. Eu comecei a mexer com coisas erradas. E com 18 anos eu tive meu primeiro filho. Com 19 anos eu tive meu segundo filho com a outra esposa. E até da minha infância até hoje, nunca mais eu voltei para Deus. E eu perguntei para ele: mas por que você não voltou para Deus, meu filho? E ele disse para mim assim: porque eu acho que Deus não vai me perdoar depois de tudo que eu fiz. Eu olhei para ele, peguei a arma mais uma vez e disse: pois Deus veio te perdoar dentro desse carro. Deus te mandou aqui, não foi para outra coisa, para te dizer que o seu pecado não define quem você é. A restauração começa quando você reconhece que você errou, que você pecou, mas que o seu pecado não diz de você. Por mais que você tenha vivido muito tempo longe de Deus, o seu pecado não define quem você é. A ferida da sua história não define quem você é. Quem define quem você é a misericórdia de Deus, que te olha do jeito certo, que te levanta do jeito certo e te faz recomeçar. Aquele homem parou o carro, o sinal estava fechado, eu mandei ele encostar e ele só chorava, porque eu disse para ele assim: não existe pecado que definitivamente nos separa de Deus. Todo pecado mortal nos separa de Deus, rompe a nossa amizade com Deus, mas o sacramento da reconciliação é devolvido essa amizade. Meu irmão, Deus te fez esperar naquele portão. Deus me fez ficar até irritado e envergonhado para sentar aqui na frente, puxar uma conversa com você, para dizer para você que é hora de você voltar para a igreja, que é hora de você voltar para ser restaurado, porque é na igreja que você vai ser restaurado, é na igreja que vai ser derramado azeite sobre as suas feridas, porque tudo que você fez longe de Deus não diz quem você é. E aquele homem confessou. E foi uma das confissões mais belas que eu fiz, porque ele estava totalmente arrependido. Ele chorava e dizia: será que nosso Senhor vai mesmo me perdoar? E eu fiz uma analogia que eu posso fazer para você. Eu disse assim para ele: meu irmão, imagina todos esses pecados da sua história, desde a sua infância até hoje. Imagina como que uma gota de água na palma da minha mão. Todos esses pecados são como que uma gota de água na palma da minha mão. E o que eu vou fazer agora, a partir da absolvição? Eu vou, sim, te dar a absolvição sacramental. E a absolvição sacramental é jogar essa gota de água em um grande oceano que se chama misericórdia. Quem é capaz de dizer que um dia essa gota existiu? Porque a misericórdia de Deus vai ser capaz de abrandar tudo, de tomar conta do seu coração, e você não será mais fruto de um pecado, você vai ser fruto da misericórdia de Deus. E a partir daquele momento, nosso Senhor como que dá um papel em branco para nós, dizendo assim: meu filho, minha filha, para de tentar escrever a sua história sozinha, porque você está batendo cabeça. Devolve para mim a caneta, devolve para mim a possibilidade de ser o protagonista da sua história, e me permita restaurar, me permita reconstruir, me permita sarar as suas feridas a partir de uma nova história. E nosso Senhor não joga fora nada do que nós vivemos. E como penitência, meu irmão, para aquele homem que estava dentro de um Uber, há tanto tempo longe de Deus, eu disse a ele que fosse na missa o mais rápido que ele pudesse, recebesse Jesus de forma sacramental, e ao receber Jesus fizesse um propósito de nunca mais se afastar de nosso Senhor.
No outro dia, para minha surpresa, celebrando a missa das 7 horas da manhã no Carmelo, quem está lá? O Uber. E ele não vai apenas comungar, mas ele vai comungar na minha fila. Ainda levanta os braços assim, dizendo: eu quero me entregar todo para a misericórdia. Por isso, para a misericórdia de Deus, para a misericórdia de Deus, nós não tem tempo ruim. Para a misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus que recomeça. Por quê? Porque Ele toma a iniciativa. É Ele que nos espera, é Ele que provoca o diálogo, é Ele que aponta a nossa verdade, é Ele que se revela, é Ele que nos ama, é Ele que nos faz viver aquilo que nós fomos feitos para viver de forma original. Por isso, meu irmão, não há restauração se não for a partir do encontro pessoal com Jesus. Não há restauração de famílias se Jesus não estiver no meio desta família. Não há restauração de matrimônio se entre o seu esposo e você não tiver Deus. Não há restauração nenhuma se o encontro pessoal com Jesus não há. Por isso que a Canção Nova nasceu, para proporcionar este encontro. Por isso eu queria que você desse uma salva de palmas bem grande à Canção Nova. Mas é grande mesmo. Porque a Canção Nova nasceu do coração do nosso Pai Fundador. Do coração de Deus foi motivada ao coração do nosso Pai Fundador, para promover o encontro pessoal com a pessoa de Jesus, mas também para ter uma vida no Espírito, e é o Espírito que faz nova todas as coisas. Por isso que nos sacramentos nós somos derramado sobre nós o Espírito Santo, mas na ocasião mais ordinária da sua vida, Deus está lá para derramar sobre você o Espírito Santo. Só que infelizmente nós estamos preocupados com muitas coisas e não somos Ele. Por isso recomeçar, ele é diário, meu irmão. Para recomeçar é necessário começar todos os dias. E o Padre Jonas sempre nos ensinou que ser um homem novo a cada dia é necessário para aquilo que nosso Senhor quer de cada um de nós. Porque não há originalidade se não for a partir dele. Por isso, eu preciso perguntar a você: onde você precisa ser restaurado? Qual é a ferida que ainda sangra dentro de você? Qual é o pecado que neste ano voltou e parece que veio para te humilhar? Veio para derramar sobre você uma vergonha de dizer que você é feito para a lama? Qual o pecado que você precisa romper imediatamente? Qual foi a queda que te desanimou no decorrer deste ano? O que você perdeu? Aonde você perdeu a esperança de recomeçar? O que em você precisa ser ressuscitado, restaurado? É por isso que a restauração, meu irmão, não é uma mágica. A restauração é um encontro. E com os poucos minutos que nós temos, eu queria pedir a graça de Deus sobre nós. Eu queria pedir que este encontro acontecesse entre um coração ferido e o coração de Jesus. Por isso eu queria convidar a você a ficar de pé. Acorda essa pessoa que está aí do seu lado e fica de pé. Aquele que quer se encontrar com Jesus nessa hora, diga eu. Eu não escutei. Aquele que quer se encontrar com Jesus, diga eu. Por isso você sabe da sua história. Você sabe do que você tem vivido. O Ministério de Música vai nos ajudar a rezar, a cantar. Mas antes mesmo de pedirmos a Deus a graça sobre nós, coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos por um instante. Este é o momento do encontro. Este é o momento do encontro do coração ferido com o coração sagrado de Jesus. Com o coração ferido, com o coração que restaura.
que cura. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir, nós nos colocamos diante de ti. Tu nos encontrastes aqui na Canção Nova, como encontrastes a samaritana, e aquela moça no avião, aquela outra no aeroporto, aquele rapaz dentro daquele carro. Tu te aproximastes de nós, mesmo quando nós nos afastamos de vós. Hoje nós nos pedimos, Senhor, restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador. Restaura o nosso coração, a nossa vida. Restaura aquilo que nós vivemos no decorrer deste ano, que nos trouxe feridas e misérias. Tocas nas nossas feridas, Senhor. Ressuscita o que morreu em nós. Reconstrói o que desabou. Cura o que ninguém vê. Devolve-nos a alegria da salvação. Faz-nos de novo, Senhor, e faz-nos do seu jeito. Por isso, Senhor, que agora neste lugar, aqui na Canção Nova, restaura os corações cansados, e que os corações cansados sejam renovados nesta hora. Que as almas feridas encontrem repouso. Que pessoas machucadas pelo ano inteiro sejam levantadas. Que vidas quebradas sejam restauradas pelo teu amor, pelo teu sangue, pela tua presença. Por isso, Senhor, vem sobre nós. Vem com teu poder. Eu queria convidar a você a levantar os seus braços. Levanta os seus braços o mais alto, como um grito de socorro. Como alguém que quer ser resgatado pelo Senhor. Como alguém que quer ser reconstruído pelo Senhor. Levanta os seus braços e peça que o Espírito Santo venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Eu quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Para poder cantar, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor e alegrar-me em ti. Espírito, canta. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Chegue lá, mandará lá, solta a sua voz brevemente, solta a sua voz na linguagem dos anjos. E permita que o Espírito faça a obra em você, faça a restauração. É o Espírito que age no nosso interior, restaurando, reconstruindo, devolvendo-nos a dignidade roubada pelo pecado. Reza, reza, reza. E eu quero mesmo selar este momento com uma bênção. E essa bênção vai reconstruir
de dentro para fora. Eu quero pedir que essa bênção toque no mais profundo do seu coração e alcance as pessoas que te feriram no decorrer deste ano. Uma bênção que vai trazer perdão e reconciliação em famílias, em matrimônios. Por isso eu quero, Senhor, pedir, como ministro teu, que seja derramado no nosso meio uma bênção de restauração, de reconstrução, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para poder perdoar meu irmão, abrir meu coração.